Vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos aqui de princípios fundamentais de direito constitucional. Princípios fundamentais 2. Vamos lá. Texto constitucional. Uma das cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição é a forma federativa de Estado, em que há a união indissolúvel, federação, proibição ao direito de sucessão, ok? Diz aí, ó, o artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: se um dos Estados-membros pretender, né, se um dos Estados-membros eles pretender se separar para resolver essa situação, existe o que? O artigo 34 da Constituição Federal. O intuito da intervenção federal para manter a unidade nacional é uma das hipóteses de intervenção que pode ser aplicada ao caso concreto, tá? Tirando aí a autonomia do Estado membro. A intervenção é muito drástica. Tá? Por que ela é muito drástica? Porque ela afasta a autonomia, que é um dos pilares centrais, né, da forma federativa de Estado. Então, observação aqui. É preciso trabalhar em conjunto, tá? O artigo 1º e o artigo 18 da Constituição. E qual é o pulo do gato aqui para a gente ficar atenta? Na prova discursiva, é necessário se valer, né, de figuras de linguagem, de textos e expressões de doutrinadores famosos. O já aposentado ali ministro do STF, Eros Graus, dizia que a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Isso diz respeito, em hermenêutica constitucional, ao princípio da unidade da Constituição, que deve ser interpretada em sua totalidade. Lá no artigo 1º, quando se fala da união indissolúvel de estados, de DF e municípios, trata-se da proibição do direito de secessão. Mas, em relação à organização político-administrativa brasileira, do artigo 18, é possível perceber que a República Federativa do Brasil é formada por União, Estados, DF e municípios, todos dotados de quê? De autonomia financeira, administrativa e política, a famosa FAP, autonomia financeira, administrativa e política. Há também os territórios, né, que podem ser criados, mas se criados forem, eles serão autarquias da União sem autonomia. Vale muito a pena prestar atenção nisso daí. Em 1988, havia 3 territórios federais: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Um território federal é um projeto de Estado. Então, se pode formar um novo Estado a partir de um desmembramento direto, como em 1976, com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em 1988, com Tocantins. Tá? Às vezes se forma primeiramente um território, mas há dúvidas para saber se há viabilidade e se verifica que não há, né, se for verificado que não há, como Fernando de Noronha, que foi
reanexado ao estado do Pernambuco, de Pernambuco. É relevante estar atento aos mnemônicos, né? Embora, se não, a gente tem que estar atentos a eles aí para memorizar melhor. Por exemplo, fundamentos lá do artigo da Constituição. Olha só, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, quais os fundamentos da República Federativa do Brasil? O mnemônico é Socidivaplu. Não vale a pena gravar aí esse mnemônico. Poder é titular versus exercício. Vale a pena lembrar disso daí. Democracia mista e semidireta. Indireta, representativa, mais direta. Ok? Iniciativa popular de leis nas diferentes esferas de governo. O artigo 1º, ele conversa com o artigo 170 da Constituição Federal, que trata sobre o quê? Sobre os princípios da ordem econômica. Soberania, o artigos 1º e 170. Valores do trabalho e da livre iniciativa, artigo 70. Dignidade da pessoa humana, princípio matriz, meta, supra. Norteia a ideia de neoconstitucionalismo, no qual a pessoa humana é colocada no centro do sistema. Por essa razão, há tanta ênfase acerca da dignidade humana, inclusive no direito privado, a súmula vinculante 11, que diz respeito ao uso de algema, guarda a relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana. Súmula vinculante 11, ela proíbe o uso de algema, salvo nas situações da PRF, em caso de perigo, resistência ou fuga. Então, PRF aqui não é a Polícia Rodoviária Federal, não. É o mnemônico aqui, né? A abreviação. Ó. Em casos de perigo, resistência ou fuga, pode-se usar algemas aí. Então, tudo que deriva, um pulo do gato aqui para a gente firmar. Tudo que deriva da dignidade da pessoa humana pode ser cobrado na prova. Por exemplo, no caso de uma pessoa trans que almeja realizar alteração do nome ou gênero, admite-se com base na dignidade da pessoa humana e no artigo 3º da Constituição, o qual afirma ser objetivo da República a ideia de que? De bem-estar de todos, livre de qualquer preconceito. As nossas convicções nós deixamos para nós, né? No nosso momento particular. Aqui não, aqui nós estudamos de uma maneira geral aí, para provas e concursos. Cidadania. Falando em cidadania, o Brasil, que tem capacidade eleitoral ativa, é o brasileiro, né? O brasileiro que tem capacidade ativa, capacidade eleitoral ativa, ele é considerado o quê? Ele é considerado cidadão. O conceito de ser cidadão é de extrema importância. Por quê? Pois, ao pensar nos remédios constitucionais, a ação popular, que por sinal foi a ação da minha segunda fase da OAB, nunca vou esquecer, que pode ser ajuizada por qualquer cidadão. Então, ela não pode ser ajuizada por qualquer brasileiro, ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão. Vamos fazer um exemplo aqui? Exemplo, alguém com 17 anos não pode ser votado, pois a idade mínima é de 18 anos, que é quando é para vereador.
Mas a pessoa de 17 anos, ele pode votar caso queira. Então, assim, se a pessoa tem o título eleitoral, ou seja, ela está apta para votar, pode entrar com a ação popular, tá? Ela está apta a votar, ela pode entrar com a ação popular. Ser cidadão é ter a capacidade eleitoral ativa, ou seja, não exige o pleno gozo dos direitos políticos, basta ter a capacidade eleitoral ativa. Agora falando sobre valores do trabalho e da iniciativa. Exemplo: quando o aplicativo Uber surgiu no Brasil, a classe dos taxistas não recebeu bem, né? Eles não receberam bem. Em vários municípios do país, essa classe possuía muita influência na Câmara Municipal. Assim, para impedir a chegada do Uber, se fizeram leis para impedir que os aplicativos funcionassem em determinados municípios. Isso foi questionado lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, que entendeu que violaria o fundamento da República Federativa Social, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, quando se trata de terceirização na atividade meio e atividade fim, trata-se também dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e da livre concorrência, ok? Agora vamos falar de dignidade da pessoa humana, estado de coisas inconstitucional. Vamos respirar para falar aí sobre o próximo tópico. Dignidade da pessoa humana, estado de coisas inconstitucional. O conceito que nasce na Corte Constitucional da Colômbia, é trazido para o Brasil por meio do julgamento da DPF 347, em um primeiro momento, em que se afirmava haver uma violação generalizada e sistemática em relação aos direitos da pessoa humana no sistema carcerário do Brasil. O ministro da Justiça da época chamou os presídios brasileiros de quê? De masmorras. O estado de coisas inconstitucional, pelas graves e sistemáticas violações, é muito grave, e declarar a inconstitucionalidade de uma lei. A necessidade de atuação conjunta de vários órgãos e entidades do país, assim é necessária a atuação do legislativo, do executivo e do judiciário. Não basta a atuação de apenas um órgão, que não resolveria a situação do estado de coisas inconstitucional. Falando agora sobre pluralismo político. Abrange mais que a mera existência de mais de um partido político. É o que? É a coexistência de concepções diferentes. Cláusula de barreira versus cláusula de desempenho. É válida em um concurso público ou no âmbito eleitoral. Partidos políticos. Há muitos anos, o STF ele entendeu que a cláusula de barreira prevista em uma lei era inconstitucional. Ela existia para acabar com os pequenos partidos, legendas de aluguel. Primeiramente, o STF ele declara a inconstitucionalidade dessa lei, mas posteriormente a cláusula de barreira retorna por emenda à Constituição, que foi a emenda número 97 de 2017. Embora a emenda seja do ano de 2017, a cláusula de barreira no âmbito eleitoral será implementada gradualmente até 2030. Assim, os partidos eles precisam ter um desempenho mínimo nas eleições, sob pena de quê? De acabarem. A cláusula de barreira, essa nova
roupagem constitucional, ou seja, nas emendas da Constituição é válida. Poder legislativo não fica vinculado à decisão de inconstitucionalidade do Supremo, mesmo em casos de controle concentrado de constitucionalidade. Ok? Mas atenção aqui. Vamos lá, ligando o pisca-alerta aí. A cláusula de barreira ou de desempenho no concurso público. Exemplo, magistratura. Segundo a padronização nacional, a depender da quantidade de inscritos, irão 200 ou 300 pessoas para a segunda fase. Porém, recentemente, houve uma modificação na resolução número 75 do Conselho Nacional de Justiça. Para quê? Para abrir a possibilidade de concursos de maior envergadura chamarem mais do que 300 pessoas. É viável. Desse modo, só irão 300 ou 400 pessoas, ainda que alguém tenha sido aprovado com a nota mínima. Não chegará na próxima fase, ou seja, a pessoa passa por um funil, tá? Então, essa é a cláusula de barreira. Então, diz lá, né, parágrafo único: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. No poder constituinte se aprende que o dono do poder constituinte, na origem, é quem é a nação. Mas atualmente se diz que o dono do poder constituinte é o povo. É preciso distinguir aí titularidade do poder constituinte, que é o dono do poder, com o exercício, que em regra não é realizado pelo povo. O exercício pode ser realizado por intermédio da democracia direta ou indireta. No Brasil, se adotam ambas, a mista ou a semidireta. A democracia representativa, ou seja, indireta, é regra no ordenamento brasileiro. O povo vota no representante que vota para defender os interesses da população ou não, né? Depende dos interesses ou não. Democracia direta, ela é participativa. Exemplo, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Houve uma emenda em 2021 que alterou o artigo 14 da Constituição, no qual se permitiu que, no âmbito das eleições municipais, houvesse consultas plebiscitárias. Iniciativa popular de lei ou lei de iniciativa popular é forma de exercício direto da democracia. Além disso, não se deve confundir com a ação popular. Esta é remédio constitucional jurisdicional. A iniciativa popular de lei é a possibilidade dada ao povo de diretamente apresentar uma proposta legislativa, seja em qual esfera de governo for, ok? A iniciativa popular de lei, ela pode se manifestar no âmbito federal. O povo, ele pode propor um projeto de lei complementar, lei de ficha limpa, por exemplo, lei ordinária, exemplo, pacote anticrime, mas não pode propor emenda à Constituição, tá? Aí precisa de 1% do eleitorado dividido em 5 estados com no mínimo 0,3% de cada um deles. Isso aí na esfera federal. Já na estadual, o povo pode propor lei complementar, lei ordinária e emenda à Constituição,
se isso estiver presente na Constituição do Estado. O texto constitucional não traz esse mesmo balizamento na esfera estadual. Assim, dependerá do que há na Constituição do Estado, em razão de que? Da autonomia do ente federado. Distrital. Lei complementar, lei ordinária e propostas de emenda à lei orgânica, que é o PELO, tá? No âmbito distrital, segue-se a mesma lógica do Estado. Enquanto que na municipal, lei complementar, lei ordinária e proposta de emenda à lei orgânica, que é 5% do eleitorado, que é preciso 5% do eleitorado. A proibição de emenda no cenário federal não reverbera nos demais entes da federação, nos quais pode haver emenda à Constituição por meio de que? De iniciativa popular. O artigo 2º diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nos poderes da União, não necessariamente haverá a mesma lógica de tripartição de poderes nas esferas dos outros entes federados. No âmbito do Distrito Federal, a lei orgânica do DF afirma que há 2 poderes, executivo e legislativo, pois o poder judiciário, no âmbito do Distrito Federal, pertence à União. No âmbito dos municípios, não há poder judiciário, apenas executivo e legislativo. Montesquieu e a teoria dos freios e contrapeso, tripartição de poderes, ok? E a observação, nas provas será possível encontrar expressões em inglês, check and balances, ou check and counterchecks, freios e contrapesos ou freios e contrafreios. A limitação de um poder que exerce um contrafreio, ou seja, um contrapeso em relação ao outro, de modo que haja uma convivência harmoniosa entre os poderes. Exemplo, escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Integrantes do Poder Judiciário serão escolhidos pelo Presidente da República, que integra o Poder Executivo. O Legislativo participará da sabatina de nomes do Senado Federal. Exemplo, deseja-se realizar um reajuste na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados, servidores do Poder Legislativo. Os artigos 51 e 52 da Constituição tratam, respectivamente, das atribuições da competência privativa da Câmara e do Senado. Nesses artigos, as competências são normalmente viabilizadas por meio de quê? De resoluções. Não existe decreto legislativo no âmbito da Câmara e do Senado. É sempre bicameral. A resolução da Câmara e do Senado é como se materializa a competência dos artigos 51 e 52, porém a emenda 19 de 88 modificou os artigos 51 e 52 para quê? Para afirmar que quando for reajuste da remuneração, dos servidores dessa casa, precisa ser por meio de projeto de lei, para incidir o controle dos freios e contrapesos. Se trata de reajuste para servidores da Câmara. A iniciativa nascerá no Legislativo, da Câmara dos Deputados, ok? Regular-se-á a tramitação, mas terá a participação do Poder Executivo com a sanção ou veto, concordância ou discordância, né? Em seguida, haverá possibilidade de o Poder Judiciário atuar declarando a inconstitucionalidade dessa lei.
Montesquieu trata de funções típicas, principais e atípicas, que são as secundárias. Todos os poderes exercem funções típicas e atípicas. Então, posicionamento constitucional do Ministério Público, Defensoria e do Tribunal de Contas, ok? Então, poder executivo, função típica, administrar, executar. Funções atípicas, legislar, por exemplo, ao editar uma medida provisória ou um decreto autônomo. Segundo, julgamentos feitos pelo CAD acerca da possível formação de cartéis ou outras formas de violação da concorrência. Ainda os julgamentos feitos pelo CARF. Depois, o judiciário. A função dele é julgar. A função atípica, legislar na elaboração de regimentos internos e administrar, cuidar de seus servidores. Exemplo, conceder férias. Legislativo. A função típica é legislar e fiscalizar. A função atípica, julgar, processar e julgar as autoridades indicadas pela Constituição, artigo 52, exemplo, o presidente da República. E administrar, que é cuidar dos seus servidores, exemplo, concessão de horas extras. Ok? E aqui, CPI, está no artigo 58, parágrafo 3º, e a função fiscalizatória topograficamente aparece nos artigos 70 a 75. Todos os poderes exercem a função de outro, de modo atípico. Sabatina de nomes e julgamentos de autoridades será sempre no Senado Federal. Presidente da República, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, PGR, AGU, membros do CNJ, CNMP e todos presentes no artigo 52, inciso 1 e 2, do crime de responsabilidade. Embora também conceda hora extra e férias aos servidores, é uma função atípica de administrar. Executivo, legislativo e judiciário, dotados de autonomia. O legislativo exerce a função de legislar com auxílio do Tribunal de Contas, mas este não se subordina ao poder legislativo. São inconstitucionais dispositivos de Constituição Estadual que afastem a fiscalização que cabe ao Tribunal de Contas no próprio Legislativo. O Ministério Público já teve subordinação a alguns dos poderes da República anteriormente. Foi subordinado ao Poder Judiciário, recentemente ao Poder Executivo. Ainda há resquícios disso na Constituição, observados a iniciativa de assuntos relacionados ao Ministério Público, dada a iniciativa concorrente, presidente da República, e ao próprio Ministério Público. Algo impensável atualmente, visto que tanto o Ministério Público da União quanto o Ministério Público dos Estados são dotados de quê? De autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira. Então, fechando aqui o pulo do gato. Defensoria Pública é o tema que mais aparece em provas, pois muitas vezes a autonomia da defensoria ela é desrespeitada pelos governadores. A Defensoria Pública ela tem autonomia administrativa, funcional e orçamentário-financeira, mas é muito mais recente. A autonomia da Defensoria Pública Defensoria Pública dos Estados, DPE, emenda 45 de 2004. Defensoria Pública da União, DPU, e Defensoria Pública do Distrito Federal, DPDF, emenda 74 de 2013. O STF ele entende que a autonomia da Defensoria Pública é preceito fundamental, ok? Então é isso, sobre isso, princípios fundamentais.